Deuteronômio, capítulo 1. A ordem para partir de Horebe. Estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, a leste do Jordão, na Arabá, defronte de Suf, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. Em 11 dias se vai de Horebe a Cades Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. E isso foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e em Edrei. Derrotou Og, rei de Bassã, que habitava em Asterote. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei. O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe: Vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. Levantem acampamento e avancem para a serra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos na Arabá, nas montanhas de Cefelá, no Neguebe e ao longo do litoral, a terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Ponho esta terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, sob juramento, dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. A nomeação dos líderes. Naquela ocasião eu lhes disse: Não posso levá-los sozinho. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. E o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe conforme lhes prometeu. Mas como poderei levar sozinho as suas cargas, os seus problemas e as suas disputas? Escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como chefes de vocês. Vocês me disseram que essa era uma boa proposta. Então convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei por chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, além dos oficiais para cada tribo. Naquela ocasião ordenei aos seus juízes: atendam às demandas de seus irmãos e julguem com justiça, não só as questões entre os seus compatriotas, mas também entre um israelita e um estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento. Atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredicto pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Naquela ocasião, eu lhes ordenei tudo o que deveriam fazer. A expedição de reconhecimento da terra. Depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a serra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cades Barneia. Então eu lhes disse: Vocês chegaram à serra dos amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse. Não tenham medo, nem desanimem. Vocês todos vieram dizer-me: Mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e a quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região, com o seguinte relato:
Essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. A rebelião contra o Senhor. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: O Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: O povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Então eu lhes disse: Não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando-lhes o caminho que deviam seguir. O castigo dos israelitas. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: Ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar a seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá, e eu darei a ele e a seus descendentes a terra que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse: Você também não entrará na terra. Mas o seu auxiliar, Josué, filho de Num, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. E as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra. Eu a darei a eles, e eles tomarão posse dela. Mas quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: Pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e lutaremos, conforme tudo que o Senhor, o nosso Deus, nos ordenou. Cada um de vocês preparou-se com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: Diga-lhes que não subam nem lutem, porque não estarei com eles. Serão derrotados pelos seus inimigos. Eu lhes disse isso, mas vocês não me deram ouvidos. Rebelaram-se contra o Senhor e, com presunção, subiram a região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram, os perseguiram como um enxame de abelhas e os arrasaram desde Seir até Hormá. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor nem lhes deu atenção. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo. Salmos 81. Cantem de alegria a Deus, nossa força. Aclamem o Deus de Jacó. Comecem o louvor. Façam ressoar o tamborim. Toquem a lira e a harpa melodiosa. Toquem a trombeta na lua nova e no dia de lua cheia, dia da nossa festa, porque este é um decreto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó, que ele estabeleceu como estatuto para José quando atacou o Egito. Ali ouvimos uma língua que não conhecíamos. Ele diz: Tirei o peso dos seus ombros, suas mãos ficaram livres dos cestos de cargas. Na sua aflição vocês clamarão, e eu os livrei. Do esconderijo dos trovões lhe respondi. Eu os pus à prova nas águas de Meribá. Ouça, meu povo, as minhas advertências.
se tão somente você me escutasse, ó Israel. Não tenha Deus estrangeiro no seu meio. Não se incline perante nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra sua boca e eu o alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado para seguirem os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo, e com o mel da rocha eu satisfaria. Salmos 82. É Deus quem preside a Assembleia Divina. No meio dos deuses, Ele é o juiz. Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres. Libertem-nos das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nada entendem. Vagueiam pelas trevas. Todos os fundamentos da terra estão abalados. Eu disse: vocês são deuses. Todos vocês são filhos do Altíssimo. Mas vocês morrerão como simples homens. Cairão como qualquer outro governante. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Isaías, capítulo 29. Ai da cidade de Davi! Ai de Ariel! Ariel, a cidade onde acampou Davi! Acrescentem um ano a outro e deixem seguir o seu ciclo de festas. Mas eu sitiarei Ariel, que vai chorar e lamentar-se, e para mim será como uma fornalha de altar. Acamparei ao seu redor, eu a cercarei de torres, e instalarei contra você minhas obras de cerco. Lançada ao chão, de lá você falará. Do pó virão um murmúrio, as suas palavras. Fantasmagóricas subirá sua voz da terra, um sussurro vindo do pó será sua voz. Mas os seus muitos inimigos se tornarão como pó fino, as hordas cruéis, como palha levada pelo vento. Repentinamente, num instante, o Senhor dos Exércitos virá com trovões e terremoto, e estrondoso ruído, com tempestade, furacão e chamas de um fogo devorador. Então as hordas de todas as nações que lutam contra Ariel, que investem contra ele e contra a sua fortaleza e a sitiam, serão como acontece num sonho, numa visão noturna, como quando um homem faminto sonha que está comendo, mas acorda e sua fome continua. Como quando um homem sedento sonha que está bebendo, mas acorda enfraquecido, sem ter saciado a sede. Assim será com as hordas de todas as nações que lutam contra o monte Sião. Pasmem e fiquem atônitos, seguem-se a si mesmos e continuem cegos. Estão bêbados, porém não de vinho, cambaleiam, mas não pela bebida fermentada. O Senhor trouxe sobre vocês um sono profundo, fechou os olhos de vocês, que são os profetas, cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes. Para vocês, toda esta visão não passa de palavras seladas num livro, e se vocês derem o livro a alguém que saiba ler e lhe disserem:
leia, por favor, ele responderá: não posso, está lacrado. Ou se vocês derem o livro a alguém que não saiba ler e lhe disserem: leia, por favor, ele responderá: não sei ler. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras, ensinada por homens. Por isso, uma vez mais, deixarei atônito esse povo, com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá, a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Ai daqueles que descem às profundezas, para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam: quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Vocês viram as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou: ele não me fez? E o vaso poderá dizer do oleiro: ele nada sabe? Acaso o Líbano não será logo transformado em campo fértil, e não se pensará que o campo fértil é uma floresta? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e não mais em trevas e escuridão, os olhos dos cegos tornarão a ver. Mais uma vez os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados exultarão no Santo de Israel. Será o fim do cruel, o zombador desaparecerá, e todos os de olhos inclinados para o mal serão eliminados, os quais com uma palavra tornam réu o inocente, no tribunal trapaceiam contra o defensor, e com testemunho falso impedem que se faça justiça ao inocente. Por isso o Senhor, que redimiu Abraão, diz à descendência de Jacó: Jacó não será mais humilhado, e o seu rosto não tornará a empalidecer. Quando ele vir em seu meio seus filhos, a obra de minhas mãos, proclamará o meu santo nome, e conhecerá a santidade do santo de Jacó, e no temor do Deus de Israel permanecerá. Os desorientados de espírito obterão entendimento, e os queixosos vão aceitar instrução. Terceira João. O presbítero, ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de eles serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem, de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito que lhes escrever,
mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-la em breve, e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saudem os amigos daí, um por um.